Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de sistemas de esgotamento sanitário. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos iniciais da nossa disciplina. Então, inicialmente é importante falar o que é um sistema de esgotamento sanitário. E a gente pode definir um sistema de esgotamento sanitário como um conjunto de obras, instalações e equipamentos destinados à coleta, a elevação, ao tratamento e à disposição final do esgoto gerado em uma determinada localidade. Então, essa seria a definição mais encontrada na literatura para um sistema de esgotamento sanitário. Então, resumindo, basicamente, um sistema, como a gente está falando de um sistema, a gente está falando de vários processos. E esses processos têm a função, têm o objetivo de coletar o esgoto que é gerado nos diversos tipos de edificação, sejam elas residenciais, comerciais. A gente vai transportar esse esgoto, em alguns casos nós vamos ter que fazer uma elevação artificial, mecânica, até uma estação de tratamento de esgoto, onde a gente vai ter ali processos de depuração desse esgoto, então processos físicos, biológicos, químicos, e finalmente a gente vai ter que dar uma disposição final a esse esgoto, uma disposição final que seja ambientalmente adequada. Então, de maneira geral, a gente pode ter dois tipos de sistemas de esgotamento sanitário. A gente pode ter os sistemas que são individuais e nós temos os sistemas coletivos. Dentro do sistema coletivo, nós podemos ter os sistemas unitários ou os sistemas separadores. E dentre os sistemas separadores, a gente vai ter o sistema convencional e o sistema condominial. Então, inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre os sistemas individuais, que são caracterizados pela coleta e ou tratamento de pequenas contribuições, né? Então, quando a gente tem ali uma instalação que tem o objetivo de coletar, tratar e dar disposição final de apenas uma edificação, a gente diz que ali a gente tem um sistema individual. Então, a grande característica dela é o seu porte, são sistemas de pequeno porte, são pequenas contribuições, pequenas vazões afluentes. Então, tem a ver geralmente com domicílios, ou comerciais ou públicos em locais desprovidos de rede de coleta pública. Então, o ideal, claro, é que a gente sempre tenha um sistema coletivo que vai captar e vai dar o tratamento a uma comunidade, a uma subbacia, uma bacia, mas em locais que estão desprovidos dessa rede de coleta, a gente vai ter que lançar mão ali de um sistema individual de esgotamento sanitário. Então, a grande característica dos sistemas individuais é a ausência, é a necessidade deles a partir da ausência de uma rede de coleta pública. Então, é uma realidade, infelizmente, ainda boa parte do Brasil, eu falo infelizmente, porque o ideal é que nós tenhamos um sistema coletivo gerenciado de maneira centralizada, onde a gente tem as companhias funcionando ali para coletar e levar o esgoto de uma determinada subbacia até uma estação de tratamento de esgoto. Então, no Brasil, como é considerado ainda um país em desenvolvimento, né, muito por causa também dessa ausência de um sistema mais robusto de esgotamento sanitário. Então, é uma realidade também muito comum ainda nas regiões norte e nordeste. A gente tem melhores índices nas regiões centro-oeste, sul e sudeste. Então, para locais sem água encanada, é comum o uso do que é chamado de fossa seca, e consiste basicamente de uma escavação no solo, abrigado, ou seja, a gente tem um abrigo aqui, onde a gente tem uma abertura que vai servir aqui como a fossa, onde a gente vai ter aqui a deposição da matéria orgânica. Então, é muito comum em locais onde não tem a presença de água encanada. Então, essa instalação aqui ela vai ficar fora do ambiente ali, da casa, do ambiente domiciliar. Então, era muito mais comum antigamente. Hoje a gente tem uma diminuição do número de fossas secas. Para locais com água encanada, nós vamos ter a presença de fossas sépticas mais filtro, mais sumidouro, ou apenas de fossa séptica mais sumidouro. Então, o filtro não é um elemento obrigatório, mas nós vamos ter que ter pelo menos a fossa séptica e o sumidouro. Então, na presença de água encanada, dentro da edificação, o ideal
Claro, na presença, no caso, na ausência de um sistema coletivo, é que a gente tenha um sistema individual com fossa séptica, ou chamado também de tanque séptico, mais sumidouro. Então, o tanque séptico é o dispositivo responsável por receber esse esgoto e dar ali um tratamento preliminar, onde há o acúmulo de sólidos aqui no fundo. A gente vai ter uma etapa biológica também. Algumas bactérias vão consumir a matéria orgânica presente aqui nesse esgoto. E depois disso a gente vai ter, se houver um filtro, que é um tratamento complementar, onde a gente vai ter aqui a presença de uma camada de brita, onde a gente vai ter formação de biofilme que vai aumentar aí a qualidade do esgoto, vai complementar o tratamento das fossas sépticas. A gente vai ter aulas mais específicas sobre esses temas. E finalmente nós vamos ter o sumidouro, que agora já não é mais um dispositivo de tratamento, e sim um dispositivo onde há a infiltração desse esgoto tratado no solo. Então aqui eu trouxe algumas fotos de construção de tanques sépticos. Então a grande característica dos tanques sépticos é que eles são estanques. Ou seja, eles não podem ter nenhuma abertura, eles têm que ser totalmente impermeáveis em relação aqui ao solo circuncidante. Então o esgoto vai entrar aqui dentro do tanque séptico e vai passar pelo processo físico, processo biológico, e só então ele vai ser levado para outra câmara, que pode ser outra câmara do tanque séptico, ou depois para o sumidouro, onde vai haver a disposição final no solo. E ao contrário do tanque séptico, a grande característica do sumidouro é que ele deve ser o mais permeável possível. Então, por isso nós podemos comprar já esses anéis de concreto pré-moldados, pré-fabricados, com furos aqui para que haja justamente a infiltração desse esgoto no solo. Podemos colocar aqui também uma camada. O ideal é que nós colocamos aqui uma camada de brita para servir como separação do solo aqui para o tanque séptico, para que não haja entrada também de areia aqui para dentro do sumidouro, desculpa. E a brita, por ser um elemento extremamente poroso, também não vai prejudicar aí a infiltração desse esgoto no solo. Então o sumidouro ele tem que ser tanto com fundo como as laterais permeáveis. E o tanque séptico ele tem que ser impermeável, a gente não pode fazer nenhuma abertura nele, ele tem que ser completamente estanque, tanto as laterais quanto o fundo. E aí é importante a gente fazer a diferenciação entre fossa séptica e fossa negra. Né? A fossa negra é quando justamente a gente tem tanques sépticos que não estão totalmente impermeáveis. Então, se você tiver aqui a possibilidade de fuga do esgoto do tanque séptico, a gente não tem mais um tanque séptico, a gente tem uma fossa negra, o que é uma prática que a gente não pode fazer, considerada aí até em alguns casos crime ambiental, devido justamente à possibilidade de contaminação do lençol freático sem antes o esgoto ter passado por uma etapa de tratamento. E a gente vai ter os sistemas coletivos, como eu já havia comentado. Dentro dos sistemas coletivos nós vamos ter os sistemas unitários ou sistemas separadores. Então, o sistema unitário, que também pode ser chamado de combinado, é quando a gente utiliza a mesma canalização tanto para a coleta de esgoto quanto para as águas de chuva, as águas pluviais. Então, no Brasil, não é mais utilizado. Eu não conheço nenhum lugar onde a gente tem um sistema unitário. E a grande razão é porque os sistemas unitários vão ter diversos inconvenientes. Um deles é que em fortes chuvas a gente vai ter aí uma vazão muito grande que pode ultrapassar a capacidade das tubulações. A gente pode ter retorno de esgoto para dentro das edificações. A gente vai ter aí uma vazão muito alta chegando nas estações de tratamento de esgoto. A gente vai ter mau cheiro saindo pelas bocas de lobo, já que ali vai ter tanto água de chuva quanto esgoto. Então, devido a esses inconvenientes, devido às grandes obras em relação aos tubos serem de maiores diâmetros para comportar tanto água de chuva quanto de esgoto, consequentemente aumentando os custos da instalação, então o sistema unitário ele foi abolido aqui no Brasil. A gente não utiliza mais o sistema unitário, é recomendado que a gente utilize o sistema separador. Existe também uma variação que é chamada de sistema misto, é quando a gente utiliza canalizações de esgoto dentro das galerias pluviais. É comum a gente ver isso em produções cinematográficas aí, americanas ou europeias em alguns casos. Então você tem lá as galerias pluviais, né, as pessoas andando lá dentro, e aí você consegue ver umas tubulações assim,
próximos às paredes, e aquilo dali é justamente um sistema misto. Você aproveita as obras utilizadas para fazer toda a parte da drenagem pluvial, para também colocar ali as canalizações de esgoto, né? No Brasil não é uma prática comum. No Brasil a gente vai ter predominantemente o uso de sistemas separadores absolutos, né? Então, como o próprio nome já diz, sistemas separadores absolutos são aqueles que utilizam canalizações completamente distintas para coleta de esgoto e água de chuva. Então, a gente vai ter aqui uma tubulação exclusivamente para a coleta das contribuições de esgoto, então aquelas que vêm do banheiro, das pias, dos tanques, de ralo de chuveiro. Então, a gente vai ter aqui a rede coletora de esgoto, enquanto a gente vai ter outra rede, que a gente chama de rede de águas pluviais, ou rede pluvial, ou rede de drenagem urbana, que é justamente aquela tubulação que vai ser totalmente independente da de esgoto e onde vão ser conduzidas e transportadas as águas pluviais. Cada estado vai ter aí a sua legislação em relação ao que pode e o que não pode ser levado para esses coletores. Por exemplo, o Rio Grande do Norte, os municípios do Rio Grande do Norte dizem que, os planos diretores, os códigos de obras, dizem que toda a água que incide sobre o lote deve infiltrar no próprio lote. Ou seja, a gente não pode pegar as águas de chuva dos nossos lotes e levar até a rua. Deve infiltrar no próprio lote. Por isso que as edificações devem ter uma área permeável de no mínimo 20% da área total do terreno do lote. Tá ok? Já em alguns estados é permitido que você leve água de chuva que incide sobre o seu lote, você pode jogar na rua. Consequentemente, essa água vai ser coletada pelas bocas de lobo e aí vai ter o seu caminho nas redes de águas pluviais, nas redes de drenagem. Tá ok? De toda forma, a gente tem sistemas completamente independentes para esgoto quanto para as águas pluviais. Então aqui eu tenho outra imagem mostrando justamente isso. A gente tem aqui as contribuições de esgoto sendo levadas aqui para uma rede de esgoto. Inclusive é comum que os materiais sejam diferentes, já que as redes pluviais vão ter maiores diâmetros, porque elas são projetadas para receber grandes chuvas. Então a gente tem aí geralmente obras mais vultosas, mais de maior diâmetro em comparação com as redes coletoras de esgoto. E observe que a gente tem uma boca de lobo, e aí a água que incide sobre a superfície, geralmente o passeio, as calçadas, elas vão vir aqui para a sarjeta até chegar nas bocas de lobo, e essas bocas de lobo elas estão interligadas aqui nessa rede de coleta de água de chuva, rede de drenagem. Então observem que são tubulações totalmente independentes, então por isso que a gente chama de um sistema separador absoluto. Essa é a realidade do Brasil, essa é a realidade que nós observamos atualmente. Dentre as duas opções de sistema coletivo, né, a gente tem o sistema unitário e o separador. No sistema separador, nós temos ainda uma subdivisão que consiste no fato de a gente poder ter um sistema convencional ou um sistema condominial. O sistema convencional é aquele onde a gente tem a rede coletora instalada ou no passeio ou na própria via, onde a gente vai ter os coletores. Esses coletores eles vão levar o esgoto, geralmente por gravidade, até os interceptores, que vão levar o esgoto até as estações de tratamento de esgoto. Na estação de tratamento de esgoto vai ter ali um emissário, onde a gente vai lançar esse esgoto tratado ou no rio, ou no próprio mar, ou em algum outro lugar. Então, geralmente, sistemas convencionais são aqueles formados por rede coletora, uma estação elevatória de esgoto, estações de tratamento e os elementos responsáveis pela destinação final desse esgoto. Então, a rede coletora geralmente é composta pelo ramal predial, que é a tubulação que faz a ligação de cada imóvel na própria rede coletora. A gente vai ter aqui os coletores, que são essas tubulações enterradas, como eu falei, ou no passeio ou na própria via. E aí existem especificações relacionadas à profundidade mínima, máxima, certo? A gente vai ver isso nas aulas posteriores. A gente vai ter os interceptores, são tubulações de maiores diâmetro, que não recebem contribuições, geralmente, ao longo da sua extensão. Então, ele vai receber apenas as contribuições de coletores tronco, que são coletores que também não recebem, geralmente, contribuições ao longo aqui da sua extensão. E esse interceptor ele vai levar o esgoto
até as estações de tratamento de esgoto. É claro que, em alguns casos, quando a gente atinge grandes profundidades ou em locais onde a topografia tem grandes aclives ou declives, a gente vai ter a necessidade da execução de instalações de elevação de esgoto, que é chamada de estação elevatória de esgoto. Então, essa imagem aqui é uma imagem tirada da cidade de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, onde a gente tem a Companhia de Águas do nosso estado, a CAERN, e aqui eu peguei a foto de uma estação elevatória de esgoto na Bacia 9. Né? Então, a gente vai ver nas próximas aulas que os sistemas eles são divididos em bacias e subbacias, de maneira que a gente tem um controle maior, uma administração maior a partir dessas divisões, geralmente baseado na topografia, certo? Na questão das bacias hidrográficas. Então, o que é uma estação elevatória de esgoto? Basicamente são bombas que vão pegar esse esgoto e vão elevar, através de bombas, de motor-bomba, vão elevar esse esgoto mecanicamente, não para vencer desníveis, levar ou até a estação de tratamento de esgoto, ou levar até um ponto mais alto, para que o esgoto volte a escoar por gravidade. Como eu já tinha falado para vocês, de preferência, a gente vai executar toda a rede coletora com uma inclinação, de maneira que o esgoto escoe por gravidade, sem a necessidade de elevação mecânica. Somente quando a gente não consegue mais elevar naturalmente, através dessa inclinação, é que a gente vai ter que construir aí estações elevatórias de esgoto. Ok? Então, nas próximas aulas também a gente vai ver quais são essas profundidades máximas, a partir de quantos metros aqui de escavação deixa de ser viável a gente fazer por gravidade e a gente tem que construir uma estação elevatória. Então, esses são temas aí das próximas aulas. E aqui no final, depois dessa elevação do transporte, a gente vai ter a estação de tratamento de esgoto, que pode ser considerado, do ponto de vista de qualidade do esgoto, o coração do sistema. Por quê? Porque é aqui que a gente vai ter a transformação do esgoto bruto no esgoto tratado. Então a gente vai tentar mineralizar esse esgoto, a gente vai tentar retirar essa matéria orgânica ou diminuir a sua carga orgânica através de processos físicos, biológicos, de maneira que a gente consiga lançar esse esgoto na natureza com uma carga poluidora muito menor. De maneira que o próprio manancial que vai receber o esgoto tratado, que geralmente é um rio, ele consiga fazer o processo de depuração naturalmente. Então o rio ele vai sofrer um impacto inicial, mas ao longo do seu percurso ele vai recuperar suas condições antes desse lançamento de esgoto. Inclusive, esse rio ele pode ser utilizado mais na frente como uma fonte para abastecimento urbano. E a última etapa, a gente vai ter a destinação final, depois que o esgoto ele é tratado. Existem diversas formas de fazer esses tratamentos, a gente vai ver também nas últimas aulas a questão do tratamento de efluentes. A gente vai ter aqui a destinação final desses esgotos. É claro que essa destinação final deve ser controlada. Existem critérios, resoluções do CONAMA, que falam sobre as condições mínimas para que o esgoto seja lançado em determinado manancial. A gente vai ver tudo isso também nas próximas aulas. Aqui eu coloquei um link de como funciona uma estação de tratamento de esgoto, né, de um tipo de estação, porque existem vários tipos. E, além do sistema convencional, a gente tem um sistema condominial. O sistema condominial ele foi desenvolvido algumas décadas atrás aqui no Brasil. Ele conta basicamente com a participação efetiva da comunidade, auxiliando na construção, operação e manutenção da rede. Então, qual é a grande vantagem do sistema condominial? É a redução de custos. Por quê? Porque agora a gente vai ter menores diâmetros, menores escavações, e com isso a gente vai ter uma redução significativa dos custos. Então, a rede condominial, o nome já sugere o que seja, pode estar localizada nos fundos, nos jardins e no passeio dos lotes. Então, eu trouxe aqui algumas imagens para mostrar como funciona essa questão dos sistemas condominiais. Então, basicamente, a gente vai ter aí a rede coletora, como se fosse a rede coletora dentro dos lotes, dentro dos imóveis, certo? E a gente vai pegar esse esgoto aqui, por exemplo, de uma quadra, com vários lotes. Nesse caso aqui, a gente tem um sistema condominial do tipo fundo dos lotes. Então, a gente vai pegar aqui o fundo dos lotes, vai colocar aqui umas espécies de caixas de ligação, ou caixas de inspeção, que são esses pontos azuis.
e a gente vai ligar esse esgoto aqui através dessas caixas que estão passando, essas tubulações, elas passam por dentro dos lotes, até que em um determinado lote, essa tubulação ela vai sair e vai ligar aqui a uma rede coletora. Então observe que a gente vai ter uma economia significativa aqui, porque a gente não vai ter mais aquela tubulação passando aqui no passeio, geralmente com grande diâmetro. A gente vai ter tubulações de menores diâmetros. A gente vai ter a participação aqui dos proprietários desses lotes, tanto na parte da execução, quanto na construção e na operação. Então, com isso, a gente vai ter uma participação efetiva da comunidade reduzindo os gastos. A gente pode ter também aqui os sistemas condominiais do tipo jardins, que ficam aqui na frente dos lotes. Como a gente pode ter também aqui o tipo passeio, onde a gente vai ter aqui na frente, do lado de fora dos lotes, o que a gente chama de calçada, ok? Qual é o grande problema da rede condominial, né? Infelizmente, devido a questões culturais, a gente tem muito problema, a gente percebe, as companhias, os funcionários das companhias reclamam muito que quando tem-se a necessidade de fazer a manutenção nesses tipos de sistemas, em muitos casos é visto que houve construção irregular em cima aqui dessas tubulações. Infelizmente é colocado, por exemplo, fralda descartável ou qualquer outra coisa que pode entupir a rede. E aí, uma vez que você tem um entupimento aqui em um lote, você vai ter o prejuízo para todos os outros lotes que estão aqui antes, que estão a montante desse ponto, que estão antes desse ponto aqui. Você tem a questão da falta de cooperação entre os moradores, que não permitem fazer manutenção, ou que não fazem a manutenção, ou fazem mau uso da rede. Então é uma questão que deve ser levada em conta, né, nessa questão dos sistemas condominiais, é a participação e a contribuição de todo mundo, né? Então, se você tem só uma pessoa que não quer contribuir, ou que constrói em cima da rede coletora aqui, ou que faz o uso inadequado desse sistema, a gente pode ter um problema generalizado aqui nessa quadra, né? Então, esse é o grande problema da rede condominial, é que ele depende da participação efetiva, da contribuição, da boa vontade dos proprietários dos lotes. É uma dependência maior do que aquela que a gente teria em sistemas convencionais. Nos sistemas convencionais, quando uma casa, um lote, ele faz mau uso, ele pode prejudicar, mas a probabilidade é que ele não prejudique muito os outros imóveis, como prejudicaria nos sistemas condominiais. Então, existe o custo, mas também existe o benefício. Então, de maneira geral, a gente percebe que há um ciclo do uso da água. Porque a água ela é captada geralmente nos mananciais, sejam de superfície ou sejam subterrâneos. Ela é tratada, ela é levada através de adutoras até uma estação. Aqui no caso é uma elevação de água bruta, as bombas que vão pegar essa água do manancial e vão levar até uma estação de tratamento de água. Essa água ela vai ser distribuída para a cidade, para os diversos usos urbanos. E após que essa água é utilizada, a gente vai ter o que é chamado de sistema de esgoto sanitário, onde o esgoto ele vai ser coletado, vai ser elevado através das bombas, vai ter uma estação de tratamento, vai passar por diversos processos, e depois a gente vai ter a disposição final em um corpo receptor. Então observe que esse corpo receptor pode ser o mesmo que é utilizado aqui para fazer a captação de novo da água para uso aqui, da água para potabilização para uso urbano. Então é por isso que nós precisamos ter bastante cuidado com todos os elementos que compõem aqui as nossas redes de água e esgoto, porque a gente pode ter a formação de um ciclo fechado aqui, que a gente chama de ciclo do uso da água, ou ciclo urbano da água. Então com isso nós terminamos a nossa aula inicial. Nas próximas aulas nós vamos continuar tratando aí de temas relacionados ao sistema de esgotamento sanitário. Até mais!